E no dia seguinte a ela, eu tinha um retorno com a minha outra médica, né? Com a psiquiatra que eu tava fazendo tratamento desde então. E aí ela me ligou, perguntou, como que você tá? Mas eu já tinha decidido que eu não ia mais fazer o tratamento com ela. E aí eu falei assim, cara, eu tô bem. Expliquei, eu tipo, não menti, não. Eu falei que eu tava melhor realmente. Mas eu falei a questão do Zolpidem com Rivotril. Que nem sempre o Zolpidem resolvia o problema. E ela falou assim, então não vamos mexer, não. Vamos deixar a medicação do jeito que tá. Você continua tomando tudo que você tá tomando, na mesma dose que você tá tomando. Aí eu, tá. Eu falei assim, a única questão é que meus pais estão muito preocupados com a questão do Rivotril, por ser um remédio tarja preta, por ser um remédio que vicia, e etc, etc, etc. Seria possível a gente começar a tirar esse remédio? E ela, então vamos tirar. Vamos começar a tomar pouco, mas não para de tomar de uma vez não, porque vai te dar abstinência. Toma um comprimido inteiro num dia e no dia seguinte você toma meio. E a gente vai fazendo isso até você não tomar mais. E aí eu pensei, mano, se dava pra tirar, por que ela já não tirou? Tipo assim, ela só tirou porque meus pais estão preocupados ou eu realmente não precisava estar tomando essa quantidade e esse remédio? E foi mais uma das coisas que já me deixou com o pé atrás, além de todas as outras coisas que eu já tava sentindo. E aí eu decidi que eu vou parar de ser atendida com ela e vou ser atendida com a outra médica. Então, como eu disse, hoje é o meu último dia. Aliás, ontem foi meu último dia de Rivotril. Hoje é o dia que eu vou tomar o outro remédio. E vamos ver como o meu corpo lida com tudo isso. Agora, por que eu tô fazendo esses vídeos pra falar sobre isso tudo? Primeiro que tem muita gente que não sabe o que tá acontecendo comigo. Não que eu queira que vocês saibam. Foi mal aí quem não sabe e não sabia até agora. Acho que isso não é uma coisa que você fala pra todo mundo. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em falar da vida dos outros do que realmente preocupadas com a pessoa que tá passando por aquilo tudo, né? Mas eu também não me importo de falar disso. Quem tiver pergunta, pode mandar aí. Quem chegou até aqui, né, pra começar. Mas quem tiver perguntas pra fazer, pode mandar. Quem vai ter pergunta? Ninguém. Mas enfim. Então vamos lá. Por que eu comecei a fazer esses vídeos? Esses 50 milhões de vídeos. Porque eu tava dormindo. Agora são 8h47. Eu tava dormindo desde as 5 e pouco, quase 6 horas. E eu acordei, era 7h30 mais ou menos. E eu acordei enjoada. Tipo, acordei e começou a me bater um enjoo. E com enjoo veio taquicardia. Com a taquicardia vem... Eu tô com muito calor. E aí eu falei assim, por que não falar sobre isso? Né? Porque é um pensamento, como eu falei, invasivo. Veio na minha cabeça que eu podia estar enjoada, que eu podia me sentir enjoada, um enjoo veio. E isso acontece muitas vezes. Vamos dizer que aconteça todo dia. Às vezes isso dura o dia inteiro. E às vezes não. Se eu estiver distraída, eu não penso sobre isso muito... Eu não penso sobre isso com muita frequência. Mas vamos dizer que qualquer momento que o meu cérebro tenha de descanso, por descanso eu digo assim, eu tô fazendo uma atividade que exige muita concentração e não tenho tempo para pensar em mais nada. Mas aí você descansa 2 minutos entre essa atividade e outra atividade, ou antes de você continuar a fazer essa atividade. E aí você para, né, para descansar. E aí o seu cérebro também descansa. Só que o meu não. O meu, todo momento que ele tem de descanso, ele usa para pensar sobre enjoo, sobre fobia, sobre crises, sobre, enfim, tudo de ruim que pode acontecer comigo naqueles 2 minutos que eu tô descansando. Então, se eu tô em casa fazendo nada, eu tô pensando sobre isso. Se eu tô dormindo e eu acordo por algum motivo à noite, o meu primeiro pensamento é esse. Será que eu vou vomitar? Será que eu vou ficar enjoada? Muitas vezes eu fico enjoada por conta do pensamento.
Mas eu basicamente, vamos dizer que eu penso nisso praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa, mas por que você pensa nisso? Eu não sei. A minha cabeça pensa nisso sozinha. E como eu já falei, é muito difícil você não pensar. E eu vou explicar mais ou menos o que eu penso sobre isso. A maneira mais fácil que eu costumo tentar usar para explicar para as pessoas o que acontece na cabeça de alguém que tem algum problema ou algum distúrbio mental. Essa palavra é muito forte, né? Distúrbio mental, mas é o que é. Fazer o quê? Doença mental também não é nem um pouco melhor. Mas enfim, é como se você tivesse... Você tem a parte racional da sua cabeça, que é a parte que sabe que você não tem motivo pra estar sentindo o que você tá sentindo. Então, eu sei que eu não tenho motivo pra estar enjoada. Eu sei que eu não tenho motivo pro meu coração estar acelerado. Eu sei que eu não tenho motivo pra achar que eu vou passar mal. Eu sei que eu tenho motivo pra... Eu sei que eu não tenho motivo pra ter medo de vomitar. Porque é uma reação natural do corpo. É um mecanismo de defesa. Todo mundo faz isso. Enfim. Então, não tem motivo pra você ter medo disso, Beatriz. Mas, ao mesmo tempo, existe a parte irracional da minha cabeça. Que muitas vezes nessa parte racional tem coisas que a gente não lembra que aconteceram com a gente. Tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, você não controla quando o seu coração vai bater. É um movimento involuntário. Você pode tentar controlar a sua respiração, mas ela é uma coisa que ela é automática. Você não controla o sangue correndo nas suas veias. Você não controla o movimento dos seus olhos, o ato de piscar. Você pode talvez até tentar controlar por segundos, mas aquilo ali vai se manifestar em você de forma involuntária. E mecanismos de defesa no nosso cérebro funcionam dessa forma. E muitas vezes as doenças mentais estão enraizadas nessa parte irracional, que a gente não controla. Então, o que eu uso para falar com as pessoas sobre isso? É como se o lado racional do meu cérebro estivesse brigando com o lado irracional. Então, o lado irracional deposita um pensamento na minha cabeça. O lado racional vai e fala assim: não tem por que você estar sentindo isso. O lado irracional continua alimentando, bombardeando, vamos dizer assim. E o lado irracional, aliás, o lado racional tenta se defender e lutar de volta. Então, é uma guerra que você trava dentro da sua própria cabeça com você mesmo o tempo inteiro. Isso não é fácil. É muito cansativo. E nem sempre o seu lado racional vai vencer. Na maioria das vezes, o irracional, que é muito mais poderoso por tudo isso que eu já falei, vai vencer e você vai se fuder. E o meu lado irracional sempre vence. Pode ser porque eu sou muito fraca. Pode ser porque eu já cansei. Pode ser por inúmeros motivos. Pode ser porque ele é mais forte. Não sei. Mas é por isso que eu tô tomando os remédios. É por isso que eu tô fazendo o tratamento que eu tô fazendo. A questão é que a minha psiquiatra falou que o objetivo é a gente transformar 24 horas, 7 dias na semana em 2 vezes na semana. Ela falou que o medo ele não vai embora, mas ele pode ser diminuído. E esse vai ser o nosso objetivo com o tratamento. De forma que eu consiga ter uma vida que vá além da minha fobia e das minhas crises de pânico e de todas as outras coisas que eu sinto. E agora, mais uma vez, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque o meu lado irracional tava me bombardeando. E eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a sentir coisas. E quando eu comecei a gravar esse vídeo, que eu não achei que seria tão longo, coincidentemente me distraiu. E eu parei de sentir o que eu tava sentindo. Agora eu já tô sentindo de novo, porque eu lembrei. E provavelmente quando eu parar de gravar, eu vou ficar sentindo. Mas melhorou. Durante, 40 minutos que eu fiquei falando aqui, eu parei de sentir enjoo, meu coração parou de bater acelerado e ajudou. Então, independente
de você ter chegado até aqui ou não. Por isso que eu falei que eu tava fazendo isso por mim. Foi a minha forma de, tipo assim, explicar para as pessoas o que acontece na cabeça de alguém que tem um tipo de distúrbio. Explicar que não adianta você falar para alguém se acalmar, não pensar nisso, falar que não tem motivo para você estar sentindo isso, porque tudo isso a gente sabe. A gente sabe que a gente está sendo irracionalmente... Como é que eu posso falar a palavra? Irracionalmente afetada. Então não adianta essas palavrinhas de fica calma, tenta não pensar sobre isso, porque isso é o que a gente faz o tempo inteiro e não dá certo, tá? Então, sem mensagem desse tipo, beleza? Então o meu objetivo foi conscientizar. Quem chegou até aqui e quiser falar alguma coisa pode ficar à vontade, fazer alguma pergunta, mas me ajudou a talvez evitar uma crise que eu pudesse estar tendo nesse momento aqui, que Carolina não tá em casa. Porque ela geralmente é a pessoa que me ajuda com as minhas crises, que fica comigo, enfim. E eu me sinto mais calma quando eu tô com ela. E ela não tá aqui. Então, enfim, obrigada a quem chegou até aqui. Quem não chegou também, zero diferença. Porque o propósito foi atingido. Ou melhor, nem tinha o propósito de me distrair, mas me distraiu. E agora eu vou tentar fazer outras coisas pra me distrair, pra não voltar a pensar sobre isso. Mas enfim, tá aí uma explicação de como a nossa cabeça funciona, como a nossa cabeça nos fode. E se você não cuida dela, piora. Fica a dica.